Fred, agora nós vamos falar sobre posse, guarda responsável de animais. A advogada Pauliane Mascarenhas, presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB Goiás, já está conectada conosco para falar aí sobre a responsabilidade do dono de animais aí em caso de ataques. Nesse fim de semana, uma mulher de 30 anos precisou passar por uma cirurgia depois de ser atacada por 3 pitbulls em Goianira. Leila Maria Lima relatou que ela saía de um supermercado quando os animais que estavam com o dono, mas não estavam de coleira ou focinheira, avançaram sobre ela. Pauliane, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Então, é um caso polêmico, né? Porque, na minha visão, não precisaria nem da gente estar aqui expondo. Seria uma questão mais de educação das pessoas, né? Que são tutores de animais, andarem com seus animais portando coleira, guia ou peitoral. Então, assim, é uma questão realmente de educação. Por quê? Porque esse animal, ele pode ser atropelado, ele pode atacar outros animais. É uma questão mais de segurança também. Num caso esse dono desses animais, ele pode ser responsabilizado de que maneira? Bom, eu entendo de uma maneira civil e uma maneira criminal, né? A pessoa que foi atacada, né, ela vai ter um trauma ali. Todo animal que ela vê, ela realmente vai ficar traumatizada, vai ficar com medo, né? Então, essa pessoa pode responder tanto civil, né, por danos morais e materiais. Ali no nosso Código Civil está expresso, né, e bem claro que os tutores de animais, eles têm a responsabilidade de guardar esses animais. Então, assim, se o animal ataca, se o animal foge, é sua responsabilidade. E também eu entendo, né, que essa pessoa possa registrar um boletim de ocorrência, né, porque ela sofreu uma lesão corporal, né, os animais atacaram, machucaram ela. Por isso que eu falo, é uma questão muito de educação, né, e é engraçado que, assim, na minha visão, estava bem claro na nossa lei que os tutores de animais deveriam andar com seus animais portando coleira, guia ou focinheira, só que a gente não tem lei regulamentando essa questão. Então, assim, é até interessante da gente estar aqui discutindo. As leis que a gente tinha estão em desuso, porque foram antes do animal ser considerado sujeito de direito, do animal terem alguns direitos, né, que foi mais abrangente. Então, essas leis estão em desuso. Infelizmente, né, as pessoas precisam ter mais consciência ao ter animais. Pauliane, essa é a dúvida, primeiro bom dia, essa é a dúvida de algumas pessoas. Não existe uma lei em Goiânia que regulamenta e obriga que os donos desses animais, uma lei complementar, que os donos desses animais de grande porte saiam com eles de casa usando obrigatoriamente essa focinheira? A gente tinha uma lei municipal, o Código de Postura também trata sobre esse assunto, só que eles estão em desuso, por conta que vieram outras leis que abrangeram uma proteção maior. Então, realmente a gente tem, né, tinha, aliás, né, uma lei que realmente falava que os animais que andavam em logradouros públicos tinham que obrigatoriamente usar peitoral, coleira e guia, né, com seus tutores, né, e animais que fossem pegos naquela época, né, seriam eutanasiados. Então, por isso que essa lei está em desuso, né? Hoje, para você eutanasiar um animal, ou esse animal, ele tem que estar doente, ou ele tem que ser um animal totalmente agressivo, que mordeu alguém. Por isso que a lei está em desuso. Depois que a gente teve a lei 17767 de 2012, né, essas outras leis que às vezes tratavam dessa temática, elas estão em desuso. Pauliane, o que a gente observa com tudo isso que vem acontecendo? E a gente acompanha o seu trabalho há muito tempo, sabemos o tanto que você é uma protetora ferrenha, briga, inclusive com o Ministério Público, que eu já presenciei. Você não aceita algumas posições porque parece ser tão atrasado algumas posições de alguns promotores. E a gente nota que a própria população, o próprio tutor, ele ainda não botou o pé no chão para entender o tamanho da responsabilidade que ele tem de ter um animal como um animal de grande porte. A responsabilidade é dobrada, né? Ele acha que é só comprar, que é só bonitinho, que é só postar foto nas redes sociais. O que ainda falta? Você acredita que faltam campanhas mais massivas de explicar o que é essa posse responsável? Qual que é a responsabilidade de uma pessoa ter um cachorro? Porque a pessoa diz assim, eu vou comprar porque meu filho quer um cachorro. Não funciona assim, porque o menino não vai cuidar do cachorro.
O pai não tem tempo, a mãe não tem tempo. Faltam essas campanhas? Bom, a gente, a comissão, a gente é bem empenhado nesse assunto, né? Porque eu vejo realmente que falta uma questão de conscientização das pessoas, né? As pessoas às vezes querem só ter e não ter responsabilidade. A partir do momento que você levou esse animal para sua casa, é totalmente sua responsabilidade prover para esse animal. É como se fosse uma criança. Você adotou uma criança, então a partir daquele momento que você adotou, você tem requisitos ali para ser cumpridos como tutor, como o pai de uma criança. Né? Então as pessoas precisam, né, ter essa consciência que você levou o animal para dentro da sua casa, a partir daquele momento é sua responsabilidade. Ninguém te obrigou a ter. A partir do momento que você tem, você realmente precisa zelar que esse animal seja bem cuidado, né? E essa questão de andar com guia, coleira, né, e peitoral é uma questão de responsabilidade mesmo, né? O animal se sente mais seguro quando ele tem essa guia, essa coleira, né? E esse momento, que seria esse momento de interação, né, que cria laços ali entre o tutor e o animal, às vezes é rompido porque alguém vem com um animal que não está com guia e coleira, né? Isso já aconteceu comigo, né? Eu tenho 5 cachorros e um dia passeando na praça vem um tutor com o animal solto. Né, você já fica toda apreensiva, porque se esse animal vier para cima dos meus, os meus são matilha, eles vão em cima desse cachorro. A pessoa que faz isso, a pessoa que faz isso, ela é irresponsável com o animal e com as demais pessoas, né? Outro dia a gente teve um caso, Pauliane, do cachorrinho que estava na guia, entrou no elevador com a criança e ele escapou e quase morreu esse cachorrinho, lembra? Ele só sobreviveu porque o menino foi muito ágil. O menino ficou penduradinho, né? Ficou pendurado e puxou a guia do cachorrinho, não foi? Foi, conseguiu soltar o animal. Então, por exemplo, se o cachorro vai atravessar a rua, por exemplo, pode ser atropelado, você tem ali a condição de puxá-lo, né, pela coleira. Quem não usa, coloca o animal em risco também. Isso, é isso que a gente frisa bastante, porque ali o animal vai sofrer algum dano. Né? Nem sempre é o tutor, é o animal paga com a vida. Eu já presenciei no Parque Areião, um dia eu correndo ali, uma tutora andando com seu animalzinho. Gente, eu sei que é lindo, né? A gente imaginar um mundo perfeito, onde os animais andam soltos, mas isso não existe, né? A tutora andando ali com seu animal, o animal se assustou e foi direto. Vocês sabem que aquela avenida ali perto do Hugo é muito movimentado. Sim. O animal se assustou, né? Saiu correndo por meio da rua e foi atropelado e morreu. Né? Então, assim, o animal paga com a vida. Sem contar que poderia ter acontecido outro tipo de acidente. Né? Esse animal poderia ser atacado por outro animal, porque se ele vai em cima, às vezes a pessoa está até com a coleira e a guia, mas ela não consegue controlar o animal. Né? Esse animal poderia ter atacado alguém. Então, assim, tem um monte de consequências que as pessoas não pensam. O mundo ideal, né, seria um mundo onde os animais pudessem andar soltos, mas isso não existe. É igual como se você deixasse uma criança na rua, sozinha, uma criança de 3 anos, e ela ter ali o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Né? O cachorro, ele não tem consciência dos atos. Por isso que eu falo, né? Quem é responsabilizado não é o animal. Né? Que o animal ele é sujeito de direito, mas ele não tem responsabilidade. Né? Então, quem é responsabilizado é o tutor.